Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de ocupar a tribuna nesse dia dos professores para justamente falar da importância desses profissionais na sociedade, mas inicialmente eu quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por lembrar o nosso grande educador Paulo Freire. Infelizmente, alguns setores da sociedade tentaram, de uma certa forma, tirar o brilhantismo e a contribuição extraordinária deste educador para a educação no Brasil e no mundo. Paulo Freire é realmente um educador que nos orgulha muito e tem uma obra que tem como principal contribuição o livro Pedagogia do Oprimido, que é uma obra clássica e que realmente é bastante atual e traz para nós contribuições muito importantes para a educação, principalmente na perspectiva da emancipação dos educandos, dos estudantes, que são das chamadas camadas populares. A emancipação, que Paulo Freire chamou de educação libertadora, uma educação que forma consciência crítica, que insere a pessoa na sociedade na perspectiva de provocar mudanças na sociedade tão desigual, tão injusta. Não poderia Paulo Freire dar uma contribuição diferente diante de realidades que ele vivenciou no Nordeste brasileiro e até fora do país, na África, olhando para essa realidade tão desigual. Paulo Freire, ele propugnou a educação libertadora, a educação como instrumento de emancipação das pessoas, realmente um grande educador e o patrono da educação brasileira. Mas, senhor presidente, eu queria aqui fazer brevemente algumas considerações sobre os professores aqui do Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que existe uma diferença salarial muito grande entre professores efetivos, concursados e os professores contratados, os convocados. Tanto se fala da valorização dos profissionais da educação, e essa valorização a gente conquistou, de fato, para os professores efetivos aqui do Mato Grosso do Sul, que hoje recebem o maior salário dentre os estados brasileiros. Portanto, uma grande conquista. Os professores que são concursados têm o piso nacional de salários pago para 20 horas. Portanto, aquele que trabalha 40 horas recebe em dobro. Mas nós ainda temos um contingente muito grande de professores convocados, que seriam a maioria, que recebem praticamente a metade do salário dos professores efetivos. Nós tínhamos, durante a campanha eleitoral, debatido com o então candidato Eduardo Riedel, colocado essa situação, e ele assumiu um compromisso de, nos 4 anos do seu governo, se ele fosse eleito, fazer a recuperação do salário dos professores convocados. Considero uma grande injustiça professores que realizam a mesma função, a mesma atividade que os professores efetivos, receberem a metade dos salários. Nós não podemos aceitar essa realidade nas escolas, que acabam diferenciando 2 grupos de professores.
e sendo que eles realizam o mesmo trabalho e têm a mesma formação. Outra situação que merece uma atenção do governo é a questão dos aposentados, professores, mas também outros servidores de outras categorias que têm o desconto de 14% nos seus salários. Também tem uma luta aqui por parte de um grupo de aposentados já, desde o ano passado, e essa luta deve prosseguir, porque nós também consideramos uma grande injustiça, esse desconto nos salários dos aposentados do Mato Grosso do Sul, aí não só de professores, mas de outras categorias também. Outra realidade que eu queria colocar aqui, senhor presidente, é que no início deste ano, o governo do estado, ele deixou de convocar professores para as instituições de educação especial, as APAES, Pestalozes e tantas outras entidades que atendem crianças com deficiência. Elas não podem mais convocar professores. O governo, então, passou a implantar uma nova sistemática. Ele transfere o recurso para a entidade e a entidade contrata CLT esses professores. Isso provocou uma redução de salários, uma redução muito significativa dos salários, e o pior, esses professores perderam a CACEMES, plano de saúde, porque agora eles são CLTistas, e não têm o direito a CACEMES. Então, foi um retrocesso que aconteceu. Professores da educação especial que estão nas entidades desenvolvendo um trabalho de qualidade, porém, tiveram uma redução drástica dos salários e perderam o plano de saúde. Então, essa nossa luta pela valorização dos professores, já que hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor, da professora, essa luta, ela deve continuar, Embora a gente tenha tido avanços significativos, como eu disse aqui, o salário dos professores efetivos é hoje um dos maiores salários do Brasil, mas eles representam pouco mais de 1/3 dos professores do estado, Então, a maioria é de convocados, contratados, e esses aí ainda recebem a metade do que os efetivos estão recebendo. Então, eu queria aqui registrar, nesse dia do professor, essa realidade que precisa ser levada em conta pelo governo do estado, que assumiu um compromisso de fazer a recuperação salarial dos convocados e também de rever o desconto dos 14% dos aposentados. E eu trago aqui ainda a pauta dos professores da educação especial, que precisam também de serem valorizados, na atividade que eles realizam, até porque são professores que requerem uma especialização para atuar junto aos alunos com deficiência. Então, eu encerro aqui, senhor presidente, fazendo esse registro, fazendo também esse alerta ao governo do estado de que é preciso retomar as discussões, as negociações sobre a recuperação salarial dos convocados, enaltecendo aqui essa categoria. Nós falamos que todos os profissionais passam pelas mãos de um professor, todos, engenheiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, todos os profissionais, advogados, passam pelas mãos de um professor. Professor Reinaldo. Deputado Pedro Kemp, professor Kemp, hoje é um dia muito especial. Sei que a festa vai ser grande hoje lá na CP. Tem muito a comemorar e ainda tem muito a alcançar. E nós sabemos que o nosso estado, hoje, o fato de quem ganha
40 horas aula, tem o maior salário do Brasil, distante do Pará, que está em segundo lugar com a diferença de mais de R$4.000. E isso foi uma grande vitória da educação aqui do nosso estado. Aliás, teve alguns governadores que judicializou essa questão. Ao mesmo tempo, nós temos problemas ainda a serem resolvidos, que é a questão da equiparação salarial. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, eu visitei uma escola lá no Caiobá, e lá tem um professor, Kemp, 20 horas aula, que ele tem pós-doutor, ele tem 2 doutorados, e ele ganha praticamente quase que metade daquilo que é concursado. Então você percebe que, eu sei que não é falta de vontade do governo, né? Eu sei que não é fácil resolver isso, mas esta é uma bandeira, Kemp, que nós estamos aqui há algum tempo pedindo, na verdade, que seja feito, até porque, como disse Vossa Excelência com muita propriedade, com todo respeito a todas as profissões existentes na nossa sociedade, não tem uma que não passa pelo professor. E aí, nesse sentido, eu lembro da minha querida mãe, que foi a minha primeira professora, na época em que dava aula de manhã, na multisseriada, no vespertino, mais um curso, né? E à noite, o Mobral. Só quem passou de 50 anos aqui lembra do Mobral. Minha mãe dava aula de manhã, de tarde, de noite. À época, Kemp, ela foi aposentada com um salário mínimo. E aí eu lembro de Monteiro Lobato, que dizia, há tanto tempo, um dos maiores escritores brasileiros, que um país se desenvolve com homens e livros. E enquanto o nosso país não tiver a educação como prioridade de todas as prioridades, nós vamos viver, infelizmente, em um país rico, mas do ponto de vista econômico paradoxal. Como que pode nós estarmos dentro das 10 maiores economias mundiais, e quando você olha o PISA, que mensura o grau da educação no nosso planeta, o Brasil, ele aparece em 48º lugar, acho que matemática em 49º, então esta é a prova cabal, a prova inequívoca de que, infelizmente, não fizeram da educação a prioridade de todas as prioridades. Então, temos sim muitos avanços aqui no nosso estado, mas ainda a gente tem uma distância longa para alcançar e permitir com que nós tenhamos realmente uma educação de qualidade, com professores trabalhando dentro de uma infraestrutura adequada e que os nossos alunos, o corpo discente, também tenham a oportunidade de desenvolver aí o seu intelecto. Portanto, nesse sentido, quero aqui, Kemp, parabenizar Vossa Excelência, que foi professor há muito tempo, mas em nome da minha mãe, professora Fulgência, parabenizar todos os professores e professoras, minha querida auxiliadora, que ao longo da sua história fez da sala de aula o momento da psicologia, do apadrinhamento, do pai, da mãe, e ainda com o objetivo e com a preocupação de formar cidadania. Portanto, parabéns a todos os professores, muito obrigado por esse aparte um pouco prolongado. Obrigado, professor Rinaldo. Incorporo no meu pronunciamento e concedo uma parte ao deputado Júnior Mock. Vou cumprir os 3 minutos, deputado Pedro Kemp. Não poderia deixar também de enaltecer, de parabenizar. Acho que é um dia importante quando você comemora de uma profissão tão nobre. Mas mais do que isso, como o senhor está fazendo, é um dia para fazer as reflexões, né? Onde nós estamos, para onde nós vamos, o que é que nós temos que fazer, onde tem que melhorar. E sem sombra de dúvida, o grande gargalo, eu vejo, dentro do Estado, em relação à educação, são os professores convocados. Se nós temos o maior salário do país para as 40 horas do efetivo, não é a mesma verdade para os convocados. E há professores que estão aí há 10 anos, há 12 anos, e acabam não tendo qualquer garantia para o seu futuro, em função de que são contratados e não recolhem, inclusive, para a Previdência, acabam não tendo nenhuma perspectiva para o seu futuro. É preciso realmente ter, a gente sabe que hoje o maior número de funcionários, eles são convocados, o maior número de professores são convocados em relação ao efetivo. É preciso que haja uma redução, se não dá para fazer de uma vez, que se faça gradativamente e, ao mesmo tempo, que se estude essa equiparação em relação às remunerações com aqueles que
praticam a mesma atividade, estão dentro de sala de aula e têm tratamento diferenciado. Então, acho que isso é importante, o senhor trazer essa discussão à casa. É um assunto sério e precisa ser tratado com a seriedade que ele merece. Então, eu acho que essa é a grande reflexão deste momento, se quisermos, enquanto representantes da sociedade, contribuirmos de maneira efetiva, né, para que o professor seja verdadeiramente valorizado dentro do Mato Grosso do Sul. Parabéns. Muito obrigado, deputado Júnior Mock, e agradeço a oportunidade de poder me pronunciar nesse Dia dos Professores, parabenizando aqui todos os profissionais em educação e aqueles que lutam, né, pela valorização desses profissionais. Muito obrigado, presidente.